Pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Acho que ainda tem gente chegando. E eu quero, nesse primeiro momento, fazer uma breve introdução sobre quem eu sou. Afinal de contas, nem todo mundo aqui me conhece. Eu acho que tem pessoas novas chegando por aqui. Eu acho, não, eu tenho certeza. E eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou acompanhando aqui pelo celular. Mas então, eu sei que tem sempre pessoas novas chegando por aqui. E eu também, um dos motivos, né, de eu decidir fazer a live e mais lives foi justamente o fato de que o número de seguidores no meu perfil vem crescendo cada vez mais, pelo que eu agradeço muito, porque eu compartilho conteúdos há séculos aqui no LinkedIn, e sempre com muito cuidado, com uma intenção muito genuína de colaborar, de contribuir com os conhecimentos que eu venho adquirindo. Então, fazer as lives também é uma forma de agradecer a vocês por estarem aqui comigo e também por por compartilharem, por assinarem a newsletter, por contribuírem com as suas impressões, com as suas ideias. E vocês sabem, né? Quem me segue já há mais tempo sabe que eu leio muito, e então eu gosto muito também de compartilhar as minhas leituras, de falar sobre o que eu tenho aprendido por aí. Quando eu. Sobre mim, né? Antes de começar a falar sobre o livro, sobre mim, uma coisa que é importante dizer é que eu sou a Sinara Bastos, eu atuo com desenvolvimento humano, atuo principalmente com formação de lideranças, tenho uma atuação também, né, como mentora de líderes em programas de desenvolvimento individual e mentorias de carreira, e sou psicóloga. No ano passado eu voltei a fazer atendimentos clínicos, coisa que eu fiz no início da minha carreira, eu fiz bastante isso. E voltei a atender na clínica por motivos, porque eu gosto muito e também porque eu tive muitas demandas, né? Assim, várias pessoas em outros projetos, em outras experiências comigo, diziam, nossa, deve ser legal fazer terapia com você. E eu pensei, poxa, que legal ouvir isso, né? E como eu sou uma pessoa justamente muito conectada, né, com, com seres humanos, com essa... e muito crente da possibilidade de os seres humanos se transformarem e viverem vidas cada vez mais significativas, eu me dispus, então, a dispor de algum tempo dos meus dias para a clínica de novo. Então, vamos lá. Eu pensei em fazer essa... Boa noite, Ronaldo, bem-vindo. Eu pensei em fazer, né, em falar sobre o mito do normal, Trauma, Saúde e Cura em um Mundo Doente, esse livro do Dr. Gabor Maté e do seu filho Daniel, porque esse livro me impactou de forma muito importante. Eu fiquei realmente assim muito bem impactada pela leitura. É um livro, inclusive, bem extenso, mas é interessante que assim, é uma leitura que flui numa velocidade assim incrível, porque é fácil, é gostoso, é prazeroso. E vocês vão ver, quem estiver disposto a ler, né? Vocês vão ver que não dá vontade de parar. E a gente se conecta com cada coisa, com cada frase, com cada exemplo que o Gabor traz. Eu preparei aqui uma apresentação, mas é uma coisa muito simples, eu tenho o hábito de, à medida que eu estou lendo, quando eu estou lendo no Kindle, de ir fazendo aquela apresentação de um trecho, né, que eu compartilho no Instagram, eu compartilho até mesmo aqui no LinkedIn. Então, nessa apresentação, vocês vão reparar que tem alguns trechos do livro e também algumas outras considerações. Uma outra coisa importante também para dizer é que eu vou falar sobre a minha experiência de leitura com o livro, conectando com as minhas ideias, com o que eu penso sobre, né? Então, nem tudo aqui que eu estou falando está escrito no livro, muito é a minha impressão, né? E a minha própria reflexão.
E eu conto com vocês fazendo perguntas, né? Trazendo aí os seus insights no chat. Eu agradeço muito se vocês compartilharem. Vai ser importante. Então, deixa eu pegar o documento aqui. Bom, a primeira... Vocês estão vendo a tela, pessoal? Deve estar bem pequenininho, né? Mas, bom, o primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês é sobre o significado da palavra trauma. Eu confesso que se eu já tinha visto antes, eu não me lembrava. E o Gabor traz, então, né, que em sua origem grega, a palavra trauma é ferida. E aí ele diz, então, que quer a gente se dê conta disso ou não, são as nossas feridas, ou o modo como a gente lida com elas, que ditam grande parte do nosso comportamento e formam os nossos hábitos sociais, influenciam nossa maneira de pensar o mundo. E elas podem até mesmo determinar se nós somos ou não capazes de algum pensamento racional em todas as questões que mais importam em nossa vida. Então, para muitos de nós, elas surgem em nossas relações mais próximas, causando todo tipo de problema. E, por falar em relações mais próximas e problemas, o próprio Gabor começa o livro contando de uma situação na qual ele está chegando de uma viagem a trabalho, a esposa disse que ia buscá-lo, e ele ficou, e ele então estava bem feliz com a experiência lá do trabalho que ele teve. E quando ele chega no aeroporto, a esposa manda uma mensagem para ele dizendo que ela não tinha saído de casa ainda e perguntando o que ele preferia, se ele preferia tomar um táxi, um Uber, o que fosse, ou aguardá-la. E aí ele disse que ela não precisava ir, já bem zangado, e ele brinca, né, com a tenra idade de 71 anos na época, e aí ele chega em casa, conversando com ela de forma monossilábica, e ele chega a ficar por 24 horas, assim, meio estranho com ela. E aí, pessoal, o que é muito legal desse exemplo é a gente perceber, como ele próprio diz, que a reação ali não era do Gabor com 71 anos, e sim da criança ferida no coração dele, na história, no passado. Então, ele reforça muito sobre como o aspecto do trauma, a questão do trauma, ela surge na nossa idade real, atual, na nossa vida nesse momento, e nos captura para um momento do passado. Porque imaginem, né? Ele precisava ficar tão mexido com essa situação com a esposa dele, ou agir dessa maneira, né? Essas situações quase sempre elas estão cheias de reflexos de traumas, de experiências vividas no passado. Então ele fala que esse exemplo dele do trauma é muito importante, porque ele teve uma infância super complicada, super difícil, mas ele reconhece, ele tem a maturidade para saber que ele estava exagerando. Lógico, no momento ali ele não conseguia, mas depois ele faz essa reflexão.
E essa experiência, as nossas experiências, né, com trauma, elas também trazem outros aspectos, que inclusive ele discute no livro, que é o fato de que, assim, será que tudo é trauma? Não, nem tudo é trauma. Mas é importante também que a gente perceba que o fato de não ser tomado por outros, o fato de alguém te dizer, não, isso não é trauma, não quer dizer que não seja. E trauma não significa só grandes eventos dolorosos na vida. Diversas outras situações podem ter nos traumatizado ou podem vir a nos traumatizar ao longo da vida. E um aspecto que eu acho importantíssimo quando a gente está falando de trauma, né, é a gente pensar que o fato de outros terem sofrido mais do que nós não quer dizer que a nossa dor seja menor. Então, percebam aqui nessa citação do próprio Gabo. O fato de outros terem sofrido mais do que você não diminui em nada a sua própria dor, nem apaga as marcas que ela deixou na sua psique. Os níveis de trauma não devem ser avaliados, muito menos classificados numa escala. E, para além disso, o Gabor fala algo que eu gosto muito e que tem a ver com a nossa experiência, quando a gente, diante da sociedade, dessa coisa do normal, que é como, inclusive, a primeira vez que eu tive acesso a essa reflexão sobre o normal foi quando eu li um livro chamado Normose, que é um livro muito interessante que vem falar justamente desse aspecto, né? E o que é a normose? A normose é uma tendência a normalizar coisas que, na verdade, não são naturais, nada, mas elas são tidas como naturais porque tá muito comum, está muito frequente na sociedade. E na normose, o que a gente percebe é que tem muitos fatores que são naturalizados, mas eles, na verdade, representam muita dor, muito sofrimento. Então, um dos aspectos no mito do normal, que também é muito relevante, e para mim um dos mais interessantes, é o fato de que, ao longo das nossas vidas, e vivendo em sociedades, a gente tende a achar que algumas coisas são normais, mas não são. E eu já te convido desde já a pensar sobre isso. O que é que será que você tomou como normal e que, inclusive, te machuca, te incomoda, te impede de ser quem você é? Já repararam como que muitas vezes a gente tá conversando com alguém, aí você conta um evento da sua vida, ou uma dificuldade, uma questão, e aí a pessoa te fala assim, mas isso é normal. E é interessante porque, assim, tem coisas que não são, podem até ser comuns, mas aí a gente decidir que é normal e tudo bem, vai ser assim para todo mundo, são outros 500, concordam? Então, o que é fundamental que a gente perceba é que, ao longo do tempo, na nossa sociedade, algumas coisas foram sendo naturalizadas e muitas dessas coisas nos adoecem, elas prejudicam uma vida boa, uma vida prazerosa, a nossa manifestação no mundo com tudo aquilo que a gente é. Faz sentido para vocês, gente, até agora, isso que eu estou trazendo? Alguém já leu o livro também? Me contem. Dá um delay no chat aqui pelo StreamYard, e eu não sei se vocês estão respondendo. Mas assim que responderem, eu volto às suas colocações. Bom, mas então, nesse caminho, né, quando a gente pensa em tantos fatores que foram normalizados na nossa sociedade e que a gente acaba ficando refém, a gente tem o fato de que nós temos cada vez menos pessoas autênticas, porque o que é esperado na sociedade são pessoas iguais. Porque, por exemplo, vamos supor, né, que a gente está conversando aqui, eu estou conversando com um de vocês sobre um problema no meu trabalho. E aí eu digo, eu estou muito chateada porque aconteceu uma situação X com a minha liderança, eu não gostei, eu fiquei
decepcionada, me senti desconsiderada. E aí, vamos supor que eu estou conversando com o Ronaldo. Aí o Ronaldo vira para mim e fala assim, Sinara, mas isso é assim mesmo. O que muitas vezes a gente está dizendo quando a gente diz, mas isso é assim mesmo? A gente está naturalizando essa história e está dizendo assim, você não deveria se incomodar com isso, porque é assim. Só que toda vez que a gente diz você não deveria se incomodar com isso ou isso é assim mesmo, a gente está tirando a possibilidade de a gente modificar coisas nas nossas relações que merecem, né? E na vida como um todo, que merecem a nossa atenção. Mas então, voltando aqui a esse aspecto, né, que eu disse, uma coisa que é muito importante é a gente lembrar, então, em primeiro lugar, que a dor que a gente experimenta, um trauma, um sofrimento, a gente não mede nem com a nossa própria experiência e nem com a experiência dos outros. A dor é legítima, a gente tem que tratar. Então, e uma outra coisa que o Gabor traz no Mito do Normal é essa ideia aqui, que na nossa cultura a gente é ensinado a buscar a plenitude nos enchendo de fatores externos evanescentes. E isso é impossível, porque vai nos faltar, né, o que não pode ser trazido de fora. E sobre esse aspecto, também quero ouvir se vocês têm considerações a fazer. Quantas vezes vocês já buscaram coisas fora que depois vocês vieram a encontrar dentro? Ou que vocês percebem que não é possível encontrar fora? Já aconteceu com vocês? E aí, né, quando a gente fala sobre a autenticidade, porque é curiosíssimo, há um super holofote indicando que as pessoas têm que ser autênticas. Só que é uma autenticidade produzida, não é uma autenticidade que sai da alma, que vem do âmago do seu ser. Já perceberam? Então, aqui tem uma outra citação do Gabor, que é a de que nós nos vemos cercados pelo fenômeno em ascensão da falsa autenticidade. Alguém representando o real, entre aspas, para uma plateia ou câmera, mas sem convencer. As palavras podem não se encaixar na cadência, ou pode haver oposição ou bravata demais na atitude. Então, o que a gente percebe, né, que às vezes tem pessoas que dizem, eu estou sendo autêntico, eu sou muito autêntico, mas na verdade essa pessoa ainda está interpretando um papel. Porque na autenticidade real, a gente não percebe qualquer disfarce. A gente, inclusive, vocês devem conhecer pessoas autênticas, e como eu, né, conheço diversas. Eu, particularmente, me acho uma pessoa autêntica, mas eu não fui sempre assim. Posso, inclusive, me confessar aqui e dizer que eu acho que nos últimos 6 anos foi quando eu comecei a experimentar uma autenticidade muito maior na minha vida. Mas então, quem conhece pessoas autênticas sabe que as pessoas autênticas têm brilho nos olhos, elas são espontâneas no sentido, e por favor, né, não confundam espontaneidade com extroversão, porque nem todo mundo que é autêntico é extrovertido. Mas então, assim, a pessoa, quem ela sai de dentro dela com muita espontaneidade. É sobre isso que eu estou falando. Então, você percebe verdade nessa pessoa. Você percebe que é possível criar uma conexão genuína com aquela pessoa, não é? E por que eu falei, né? Por que eu dei o nome dessa live de autenticidade e relações genuínas em um mundo doente? Porque, percebo, o que a gente está experimentando, né, é justamente isso. Pessoas cada vez mais desprovidas desse senso de autenticidade, dessa capacidade de se colocar no mundo como verdadeiramente são, e relacionamentos cada vez mais frios, cada vez mais superficiais, não é mesmo? E não estou me referindo a relacionamentos amorosos, apesar que eles também têm sido assim, né? Estou falando de relacionamentos em geral, nas empresas. Quantas pessoas
Outro dia, inclusive, eu vi uma pessoa dizendo assim, até uma pessoa super influente que faz uns posts interessantes sobre o trabalho, mas ela falou assim, será que a gente é obrigado a fazer amizade no trabalho? Aí eu pensei, poxa vida, nunca uma amizade pode ser obrigação. Mas não é muito mais prazeroso quando a gente trabalha com pessoas com as quais a gente se conecta, com as quais a gente interage com paixão, com prazer, não é? Porque se o trabalho é só um lugar onde você vai entregar uma atividade para no final você receber um salário, isso pode ser uma experiência bem frustrante, não é? O que vocês me dizem sobre isso? Boa, Ronaldo. Isso mesmo. Quantas vezes a gente fica buscando, né, a aprovação fora, quando na verdade precisa partir de dentro? Mas então, sobre essa questão das relações, né, das amizades, no trabalho, ou onde quer que a gente esteja, o que é muito importante que a gente perceba é que quando há relacionamentos ricos nas diversas experiências que a gente tem, a nossa própria vida se enriquece. Inclusive, já foi comprovado pela neurociência que um cérebro saudável é um cérebro que tem relações sociais. Então, se nós somos, né, eu espero que ninguém aqui esteja mais com aquela ideia de que a mente é separada do corpo, porque o ser humano é um conjunto. Não tem essa da mente fora, a mente está dentro, o cérebro é parte do corpo. Então, é igual a gente dizer que eu aprendo com o cérebro. Não, eu aprendo com o corpo inteiro. Mas então, pessoal, até para a nossa capacidade cerebral, as relações sociais são importantes. Só que aí, quando a gente vem, né? Quando a gente está diante de um mundo no qual a gente está se relacionando com as pessoas, mas as pessoas não estão sendo verdadeiras, autênticas, e a gente está, além disso, né, com dificuldade de estabelecer relações ricas, fica bastante complicado. Então, voltando às citações. Então, sobre esse aspecto aqui, né? Então, o Gabor, ao longo do livro, né, ele vai falando sobre o fato de que nós tem todo esse contexto, né, da sociedade em si, das doenças sociais contemporâneas, que tem a ver com essa normalização do absurdo. E então, viver nesse mundo nos exige cada vez mais uma capacidade muito grande de nos conhecermos e percebermos o que é normal ou natural, afinal de contas, para a gente. Como a gente se vê nesse contexto todo? Então, aqui a gente está falando do autoconhecimento, né? Quanto eu me conheço, quanto eu sei sobre mim, para que, diante dessa loucura do mundo contemporâneo, eu diferencie o que é loucura do mundo que eu não vou entrar e quais são as minhas questões, as minhas forças, as minhas mazelas, as minhas dificuldades. O que eu, de repente, tomo quando eu tenho um desconforto, né, quando eu tenho um incômodo, e alguém me diz assim, isso é bobagem. Eu que tenho que saber se é bobagem ou não, porque se me incomoda, não é bobagem, concordam? Só que a gente só pode saber isso através desse processo profundo de autoconhecimento. E, como o Gabor fala aqui, né, longe de ser uma questão que se resolve uma vez e pronto, o retorno a nós mesmos é uma estrada que a gente escolhe seguir com todos os meandros, curvas e becos sem saída, que surgem quando se percorre, ou melhor, quando se desbrava um caminho certo.
Então, o caminho do autoconhecimento é esse, né? Com todas essas curvas, com todos esses desafios. E a gente vai descobrindo as coisas sobre a gente e a gente vai trazendo para o mundo com cuidado, porque também a gente não vira a chave em absoluto de uma hora para outra. Só que depois que você encontra a autenticidade na sua vida, fica impossível voltar ao lugar anterior. Então, o que o Gabor diz, né, que o antídoto para a influência hipnotizante da normalidade é a autenticidade. Encontrar significado na própria experiência interna, sem que esteja ofuscada por ficções socialmente promulgadas. Em especial, e aí aqui ele cita o Daniel Siegel, o que ele chama de a mentira do eu individual avulso. Essa falsidade, de acordo com o Gabor, é a maior das anomalias. E o que é a mentira do eu individual avulso que o Siegel trabalha? Ele fala sobre o fato de que no fim do dia não existe um eu totalmente isolado do mundo. Não existe uma Sinara que eu sou que não está nem um pouco conectada com nada. Quando no meu processo de autoconhecimento tem toda essa busca interna, esse processo, né, interior valiosíssimo e desafiador, mas eu nunca sou alguém que não está inserida num contexto, né? Eu nasci numa família, eu cresci na convivência com os meus irmãos, eu me relacionei com diversas pessoas, em diversos grupos, né, de trabalho ou não. Então, quem eu sou tem a ver com tudo isso, né? Não dá para eu ser Sinara se eu não estiver no mundo, inserida no mundo. Então, e essa é uma grande discussão do Siegel, porque também a gente pode trazer aqui a questão do individualismo, que também é tão corrente no mundo hoje. A gente vê as pessoas muito centradas no seu mundinho. Quando essa moça disse, mas eu não posso só ir trabalhar e ir embora? Pode, mas é muito pobre essa experiência. Porque aí você está considerando que você é só uma peça ali naquela engrenagem. E não pode ser por aí, né? Pelo menos eu acredito que uma vida plena, uma vida satisfatória, ela envolve ter uma relação com o trabalho, com as pessoas ao nosso redor, um pouco mais interessante. E aí, né, seguindo nessa questão da autenticidade, uma coisa que eu percebo que é muito interessante é como, no desenvolvimento das crianças, a gente vai muito mais pelo que as torna iguais do que pelo que as diferencia, não é? Você, quando era criança, ou se você tem filhos, ou se você acompanha o crescimento de crianças, você ouve as pessoas dizerem: é a cara do pai, é a cara da mãe, se comporta como o tio fulano, lá, igual a vovó não sei quem, né? E assim, tudo bem buscar essa conexão com a família, com as pessoas próximas, mas o que é só dela? O que é que faz justamente essa criança ser autêntica e maravilhosa? Então, percebam, desde que a gente é criança, acontece isso. Né? Eu tenho falado sobre as sacolas invisíveis em todos os temas que eu falo um pouco sobre autoconhecimento. Quem já me ouviu outras vezes falar já conhece essa expressão. As sacolas invisíveis na psicologia analítica, elas se referem a experiências, na verdade, não necessariamente na psicologia analítica. Tem um dos psicólogos que segue essa linha, que fala sobre as sacolas invisíveis, que é o Robert Bly, mas eu não estou dizendo que isso é uma teoria, tá? Mas então, as sacolas invisíveis se referem ao seguinte: à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, né? As pessoas, né? Primeiro, quando a gente é bem criancinha, a gente está ali mais na convivência com a família, com os pais, bebezinho, daí aí começa a andar, começa a falar as primeiras palavras, e aí a gente sempre tem, né, a intervenção dos pais, das pessoas mais próximas, para o bem ou para o mal, falando sobre o que é legal, sobre o que não é, sobre o que pode ser melhor. E o que é interessante é que, com o tempo, a gente vai colocando nessa sacola invisível aspectos sobre nós que são extremamente valorosos, que são extremamente importantes, mas a gente não
a gente não os toma mais para a gente porque alguém disse que aquilo não era legal, que aquilo não era bonito, que aquilo não era tão importante assim. E com isso, essa sacola vai ficando cheia de coisas sobre a gente que não deveriam estar lá, que são justamente as coisas que nos diferenciam dos outros. É claro que a interação com a nossa família, com os nossos pais, né, e com outras pessoas que nos cuidaram, com as quais a gente se relacionou e relaciona até hoje, elas nos dão sinais importantes sobre o que é aceitável, sobre o que não é, né, sobre o que é possível fazer. Mas o grande lance é que, como na nossa sociedade o tempo todo procura-se por iguais, as pessoas são impedidas de serem autênticas de um modo geral. Não é comum, né, a gente perceber a busca pela autenticidade ou a garantia da autenticidade das crianças. Faz sentido para vocês? Então, o que vai acontecendo é que nós nos tornamos cada vez mais adaptáveis e resilientes a um contexto, a um sistema que nos adoece, né? Que faz com que as nossas vidas sejam cada vez menos autênticas e com isso a gente também não construa relações genuínas. Porque, perceba, quando você vai descobrindo coisas importantes sobre si mesmo e você, de repente, coloca limites ou você decide que algumas coisas você não está mais afim de fazer, as pessoas que se distanciam de você são as pessoas que não gostavam dessa pessoa que você é agora, que não gostam dessa pessoa que você é agora. E esse é um dos grandes desafios na busca da autenticidade, porque a gente vai se afastar de algumas pessoas, de alguns grupos, de algumas relações. Então, resistir a um sistema tóxico, essa frase que é perfeita, pode nos ajudar a encontrar um chão firme dentro de nós mesmos. Isso aqui não é ouro puro, pessoal. E aí, né? Então, voltando a essa questão, eu vou parar de compartilhar aqui para gente, porque era isso que eu trouxe de mensagens do livro. Deixa eu ver os comentários, porque eu estava com a tela cheia e eu não. No ambiente de trabalho, por exemplo, temos várias situações estressantes que são normalizadas. Exatamente, Ronaldo. Os adultos vão fazendo as crianças perderem a autenticidade. Isso. Muitas vezes querem que as crianças sejam mini adultos. Exato, Simone. Bom, mas então, pessoal, nessa busca da autenticidade, a gente percebe que nem tudo é amor e nem tudo é relacionamento que vale a pena viver. E, de repente, você pode... E esses relacionamentos abarcam todas as nossas experiências, né? Experiências no trabalho, experiências na vida pessoal. E quanto menos a gente aceita, né? Essas relações tóxicas, essas coisas tidas como normais, que não são normais, tanto mais a gente avança para relacionamentos muito mais ricos, para experiências de vida mais ricas. E na busca, todo mundo aqui concorda, né? Boa noite, Virgínia. Eu vi aqui agora a sua chegada. Bem-vinda. Então, a gente precisa perceber que a gente tem que ter um compromisso muito genuíno com quem a gente é e com o caminho que vai nos levar a sermos cada vez mais autênticos e a vivermos de acordo com essa verdade. Porque um afeto ou um amor que a gente tem, sendo quem a gente não é, será que tem valor? E uma outra coisa que o Gabor traz bastante no livro, pessoal, e é estarrecedor saber mais, porque até que na minha formação em psicologia eu tive muito, eu soube de muitas situações parecidas, mas o Gabor traz muitos exemplos de pessoas que dedicaram a vida a cuidar das outras, a ponto de se anular. E cuidar, eu estou falando de diversos aspectos, desde uma mãe que dedicou a cuidar dos filhos a vida inteira, até
uma pessoa que cuidou de um membro da família com alguma doença grave, mas daquela pessoa que está sempre à disposição de cuidar de todos. E com isso, a última pessoa que ela cuida é de si mesma. E aí, é lógico, né? Vocês me conhecem, a maioria aqui me conhece bem, vocês sabem que eu não vou falar que não é legal cuidar de alguém. É claro que é maravilhoso, é um gesto de muito altruísmo, né? De muito amor. Só que o grande lance é que muitas pessoas se anulam de uma maneira que elas tendem a ter determinadas doenças importantes, coisas gravíssimas, porque elas se ignoraram totalmente. A Virgínia falou, se fala muito em escutativa, mas nós precisamos escutar todos o tempo todo. Devemos respeitar nossos limites, exatamente, Virgínia. Isso é muito precioso, né? Escutar os nossos limites é algo... escutar e respeitar os nossos limites é algo que também a gente não faz. Nesses exemplos que o Gabor traz no livro, é estarrecedor ver a que ponto as pessoas chegaram. Mas, por outro lado, é muito legal perceber como, quando elas tiveram ajuda psicológica e médica, elas conseguiram superar essas questões. Mas por quê? Porque elas pararam para pensar, né? Porque elas perceberam que tinha alguma coisa errada ali, elas não queriam mais sofrer, elas queriam viver outra história. Exato, Virgínia. E essa questão, né, quando a gente fala sobre excesso de empatia, tem muitos textos discutindo sobre a questão da empatia das lideranças, né? E só um adendo que eu faço aqui é que, assim, na verdade, as pessoas também confundem a empatia com estar sempre à disposição do outro e sempre protegendo e acolhendo o outro. E na empatia também, a gente tem a ideia de que nós prezamos pelo desenvolvimento das pessoas. Então, quando a pessoa diz assim, fulano é muito bonzinho, é muito empático. Depende, porque ser bonzinho não é ser empático. Ser bonzinho, muitas vezes, é não dizer verdades inconvenientes que as pessoas precisam ouvir, ou difíceis de ouvir. Então, um aspecto que eu sempre tenho discutido com o pessoal é assim, vamos tomar cuidado quando a gente fala sobre excesso de empatia, quando, na verdade, não é excesso de empatia. Porque o grande lance é, às vezes, a pessoa não saber usar desse recurso. É igual quando a gente está diante de alguém que está com uma dor muito profunda, uma dificuldade muito grande. Até eu vou dar um exemplo. Eu não vi se ele está aqui. Pelo StreamYard eu não consigo. Boa, Ronaldo, também tem isso. Eu quero contar uma história de uma... Não sei se o Leandro está aqui, mas foi ele que me contou isso uma vez. E no local onde ele trabalhava, tinha uma pessoa que tinha passado por uma dor enorme, uma coisa assim, terrível. Ela perdeu várias pessoas da família de uma vez só. Então, é óbvio, né, gente? Essa moça estava muito triste, ela estava muito tomada, mexida com aquela situação. E aí, então, ela ficou no trabalho também, demonstrando sempre muita tristeza. Inclusive, ele conta que ela chegava no trabalho chorando. E aí, aconteceu que, numa determinada ocasião, ele foi conversar com ela. Porque o que acontecia? Quando essa moça já tinha meses do acontecido, e eu não estou dizendo que a dor tinha passado, porque é óbvio que não, mas no processo de luto a gente também vai galgando degraus para que a gente não sucumba de vez, né? Então essa moça, passados meses, ela continuava com um comportamento muito, muito triste, muito difícil, ela chorava muito, a equipe toda ficava muito tomada por aquela emoção, e ela chegava, a nuvem preta vinha para o grupo todo. Então, ele foi conversar com ela, e ele disse a ela, né, de uma forma extremamente cuidadosa, que, primeiro, ele estava muito preocupado com ela, que ele achava que ela precisava de ajuda. Ele perguntou se ela estava fazendo terapia, perguntou como é que estavam as coisas em casa, quem a apoiava.
E falou que assim, olha, você percebe, né, que todo mundo aqui está te acolhendo demais, que a gente sente muitíssimo por tudo que você está vivendo. Mas eu quero te dizer sobre algo que talvez você não esteja percebendo, que é que quando você chega aqui e você está tão sempre tão emocionada e sempre tão tomada pela sua dor, toda a equipe está sucumbindo com você. E isso tem sido muito prejudicial para o time. E aí, gente, olha só, é uma conversa muito delicada, é uma conversa muito sensível. Mas essa moça compreendeu. E eles chegaram, né, numa solução para essa questão, e ela pediu ajuda. Até não me lembro bem como que foi que prosseguiu, mas ela acolheu a fala dele, ela entendeu. Então, né, é esse ponto que eu acho que a gente precisa pensar, né? Assim, ele deixou de ser empático nessa situação? Não, pelo contrário, ele estava cuidando dela. A grande questão, né, é que a gente às vezes passa da empatia para a compaixão, né? Que é fazer algo com aquele sentimento, com aquela situação. E quando exatamente, Virgínia, o contágio emocional. E quando a gente é muito sensível ao outro, isso é um perigo, né? E não só em grupos. Eu, particularmente, sou muito sensível num nível que me prejudica. Minha psicóloga vive me chamando atenção sobre situações que eu preciso me ausentar, porque senão eu fico tomada. E sobre essa questão que o Ronaldo trouxe, que é ótima, que o excesso de empatia também pode estar relacionada à necessidade de validação, uma coisa que é muito importante que a gente perceba é justamente como que experiências, quando eu falei no início das nossas experiências com o trauma, como que experiências difíceis no passado em relação à aceitação, né, a gente não se sentir aceito, faz com que nós tomemos atitudes, comportamentos de sempre aceitar todo mundo, de perdoar tudo, de compreender tudo, porque a gente acha que a única forma de a gente ser validado, de a gente ser aceito no nosso meio, é aceitando todo mundo incondicionalmente. Só que esse incondicionalmente tem que ter limites, né? E então, quando o Ronaldo traz aqui essa questão do excesso de empatia, essa questão do excesso de disponibilidade, a questão de não dizer não. Como que a gente, às vezes, se vê tomado por relações nas quais só existe o outro e o desejo do outro e a vontade dos outros. Quem aqui já não trabalhou com alguém que estava sempre à disposição de todo mundo, de todos, e às vezes deixava até o próprio trabalho se enrolar e atrasar, porque essa pessoa estava sempre disposta a ajudar as outras? E eu vou confessar outra coisa para vocês. Eu adoro falar da minha experiência pessoal, porque isso conecta e mostra como é real. Quando eu falo dessa tendência a ajudar todo mundo e estar disponível para todo mundo, eu tive na minha infância muitas situações, muitas experiências que foram muito dolorosas de rejeição. Inclusive de uma pessoa que deveria, no seu papel, ser acolhida. E isso fez com que eu criasse uma ferida muito grande, um trauma, que me fez estabelecer relações nas quais eu fui anulada. E eu criei, e vou conversar para vocês, até hoje, eu preciso dosar a minha vontade de ajudar, a minha vontade de colaborar. Porque se eu não dosar, se eu não ficar atenta a isso, eu posso me prejudicar nas minhas relações. Então, percebam, né? Quando eu falei o caminho do autoconhecimento, quando eu falei que esse processo é tão complexo, né, e tão desafiador, tem a ver com esse aspecto que eu estou contando para vocês aqui da minha própria experiência. Né? Quantas vezes eu tenho que parar e pensar, Sinara, presta atenção. Você passou dos limites, você está dando mais do que você deveria, o que você pode, ou até do que você é capaz. Você também, Ronaldo? A Simone falou que bom que ela compreendeu, porque pode ser usada até como uma vantagem secundária para ela. Achei que você ia falar sobre isso. Legal, Simone. Assim, a pessoa pode, inclusive, agir de uma maneira, né? Voltando lá ao caso da moça que esse meu amigo teve a conversa,
A pessoa pode agir de uma forma a se vitimizar, sem conseguir compreender que era um pedido de ajuda dele, né, que também ajudaria ela, e justamente chegar numa... Desculpa, Simone, não era sobre isso que você estava falando. Eu acho que você está falando do lucro do sintoma, né? Me corrige se eu estiver errada. Eu engatei aqui uma primeira, mas depois eu lembrei disso. E é uma coisa legal para a gente pensar. Eu vou aguardar aparecer aqui a sua resposta, mas olha só, pessoal, no processo de luto e até em processos importantes de depressão, há uma ideia na psicologia que é chamada, especialmente na psicanálise, que é chamada de lucro do sintoma. Muitas pessoas não compreendem isso e às vezes se sentem chateadas, porque alguém fala, como que eu posso estar lucrando com a minha dor, com o meu sintoma? A grande questão... legal, Simone. A grande questão é que quando a gente está experimentando muita dor, então no caso dessa moça, o fato dela chegar e chorar e ser acolhida por todos durante meses podia ser um lucro do sintoma. Eu chego aqui, todo mundo me acolhe, todo mundo chora junto comigo, todo mundo me abraça, né? Então, a gente pode tanto incentivar a pessoa a manter o sintoma dela, como a gente também pode ficar buscando, ao invés de tentar solucionar o nosso problema, a gente se agarrar a esse lucro que a gente tem mantendo o sintoma. Então, por exemplo, a pessoa, no caso da depressão, ela pode ter, de forma sucessiva, eventos depressivos, porque quando ela está em depressão, as pessoas dão atenção para ela. Então, o que é muito importante nesse aspecto? É que a gente saiba que a gente pode receber o amor e a acolhida do outro sem que estejam acontecendo grandes eventos de dor na nossa vida. E aí, né, foi ótimo a Simone ter falado isso e a gente ter chegado nesse ponto aqui, porque quando a gente fala de cura da nossa sociedade, né, quando o Gabor fala de trauma, saúde e cura em uma sociedade doente, a gente pode lembrar que a gente perdeu o hábito de abraçar e de beijar as pessoas por carinho, por afeto, só porque a gente gosta delas. A gente perdeu o hábito de dizer para as pessoas que elas são importantes para a gente. E eu fico até emocionada quando eu penso nisso, porque, assim, esse é um hábito tão precioso nas nossas vidas e a gente acaba... a gente acaba não fazendo, né? Porque até para demonstrar afeto parece que é uma vulnerabilidade que às vezes a gente não dá conta. Então, eu quero, inclusive, fazer um convite para vocês. Quando vocês tiverem a intenção, o desejo de elogiar alguém, elogiem. Quando vocês estiverem sentindo que está faltando elogio e acolhida nas suas relações, converse com as pessoas mais próximas que você confia e peça esse carinho e essa atenção. Porque se a gente não faz isso, né, se a gente também não diz para o outro, a gente segue nessa toada, nessa vida louca, nessa correria, e não para ter esses gestos tão importantes e receber também esses gestos tão importantes. Eu já reparei que tem situações, por exemplo, às vezes eu estou recebendo um atendimento em um determinado local, e aí eu vejo assim, não, gente, que pessoa mais agradável, que coisa mais gostosa ser atendida por essa pessoa. E aí, já teve vezes que eu pensei em falar e não falei. E aí eu comecei a falar comigo mesma, Sinara, não perca a oportunidade de elogiar os outros. Elogie. E aí é muito legal como que as pessoas... primeiro é triste, né? Assim, como que as pessoas ficam muito surpresas, porque com certeza isso não acontece com frequência. E segundo, como essas pessoas se sentem acolhidas, né? E assim, de repente, essa pessoa é incrível, ela faz um trabalho fenomenal, mas nem a liderança dela, nem as pessoas que ela atende dão esse feedback para ela. Boa, Virgínia. Demonstrar afeto, elogiar, muitas vezes pode soar forçado. Vejo com os meus alunos, eles não acreditam em mim. Então, vamos explorar mais isso para que as pessoas acreditem, né, que elogios sinceros acontecem
por vontade, por desejo, por bem-querer apenas. A gente e é uma coisa engraçada, sabe? Que eu tenho entre as minhas incoerências, né? Ô, Simone, imagina, problema nenhum, isso acontece. É interessante, né? Como que nas nossas incoerências, foi até um vídeo que eu postei aqui no LinkedIn esses dias, falando que é só quando a gente reconhece as nossas sombras e as nossas incoerências que a gente consegue perceber e respeitar isso nos outros. Mas então eu quero falar para você sobre uma incoerência minha. Eu sou uma pessoa extremamente exigente e muito dura comigo mesma em relação aos meus processos. Estou vivendo um processo para eu aprender a modificar isso. E isso também tem a ver com experiências passadas. Só que, curiosamente, eu também, na mesma medida que eu posso ser dura com alguém, comigo ou com alguém, eu também sou muito amorosa. E isso, às vezes, pode gerar uma certa confusão, né? Poxa, mas a Sinara ficou tão zangada assim? Porque se mexer com determinados valores, com determinados paradigmas e crenças que para mim são fundamentais, eu posso agir dessa maneira. Então, a gente reconhecer, né, essa nossa incoerência também, lidar bem com a nossa e com a dos outros, é um gesto de carinho importante, de consideração, de empatia. E isso aqui que o Ronaldo falou também é muito legal, né? Assim, a gente perceber isso, né? Como que às vezes a pessoa não recebe afeto na vida, ela não tem essa experiência, então ela não sabe como lidar com isso. Eu me lembro, gente, uma vez que a minha avó materna, ela teve uma situação difícil com uma tia minha, elas brigaram, tiveram coisa, e eu fui abraçar a minha avó, e ela me empurrou, e eu era muito nova na época. E a minha avó foi uma dessas pessoas assim que ela deu a vida inteira para todo mundo, e ela não aprendeu a receber, a ponto de eu querer acolhê-la, de eu querer protegê-la ali naquela situação, e ela recusar o meu abraço. E aí a gente tem que ter, né, um domínio emocional, uma sabedoria, uma maturidade emocional muito grande para a gente perceber que às vezes um gesto estranho da pessoa ao receber o nosso afeto é só um mau jeito, é só uma dificuldade. Ela não aprendeu, como o Ronaldo está colocando aqui, né? Se a gente não experimentou afeto suficiente na nossa vida, até o afeto pode soar estranho. Eu conheci, pessoal, uma pessoa no ano passado que era tão ferida com a vida, mas tão ferida, que ela não conseguia perceber qualquer gesto de carinho na história dela. E aí, qualquer atitude, essa pessoa confidenciou muitas experiências no trabalho, né? E aí eu questionava, né? Eu falava assim, fulano, mas olha só, e se essa atitude aí não for uma atitude de quem não gosta de você ou de quem quer te ver pelas costas? E se talvez essa atitude queira dizer justamente que ele está te deixando trabalhar em paz porque ele confia no seu trabalho, porque com você ele não precisa preocupar. Agora, nada impede que você pergunte para ele, isso falando da liderança desse rapaz, nada impede que você pergunte para ele como ele acha que está indo o seu trabalho, né? Como você está saindo. Então, essa é justamente uma questão difícil. A gente até dar afeto, às vezes, demonstrar carinho, pode ser mal compreendido, mas a gente nunca deve deixar de fazer isso, né? Então, pessoal, eu acho que a principal mensagem do livro do Gabor Maté é pensar sobre nós não somos só nós na Terra, tem diversas outras inteligências e seres que precisam ser considerados, com os quais a gente precisa viver em unicidade. A gente precisa se reconhecer como ser humano único e especial como nós somos. Nós precisamos desbancar um monte de normoses da sociedade, né? Que, na verdade, são situações que não são normais, elas, inclusive, naturalizam doenças, problemas graves, importantes, né? Doenças sociais e doenças físicas,
que não podem continuar acontecendo, né, dessa maneira. Então, a gente prestar atenção em quem a gente é, que aquilo que não nos parece normal ou legal ou ok merece muita nossa atenção, que nesse mundo tão complexo que nós temos vivido, a gente precisa ter muita consciência de que é justamente a nossa autenticidade, o nosso pensamento crítico, a nossa capacidade de perceber o que está acontecendo e de saber quem nós somos no meio daquilo tudo, é que vai garantir que nós tenhamos vidas ricas e que nós possamos contribuir uns com os outros. E que então a gente, né, eu estou considerando aqui, vocês que estão aqui comigo e depois pessoas que venham a assistir essa live, que vocês lembrem que existe o bem no mundo, tem muitas pessoas representando muito bem esse bem no mundo, e que a nossa salvação como sociedade é o coletivo. Por mais que nós tenhamos que ter todo esse cuidado com o nosso eu interior, com esses processos psíquicos e emocionais interiores, a gente tem que lembrar que tem uma sociedade que depende do nosso melhor para que ela funcione melhor. E a gente precisa ter coragem de nos colocar como vulneráveis em determinadas situações, a gente precisa ter coragem de demonstrar afeto, a gente precisa ter coragem de estabelecer relacionamentos, sabendo que a gente pode se ferir neles, mas que também, se a gente não experimenta, a gente não pode viver as maravilhas de ter experiências ricas, né, com amigos, com colegas de trabalho, né, com todos, com quem a gente quiser, não é? Que bom, Simone. O que mais, pessoal? A gente já está aproximando aqui do fim. Eu quero saber se fez sentido para vocês. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos e todas. Dizer que eu continuo à disposição. Dizer que eu estou à disposição não só para conversar, para trocar, mas também para atendê-los nas suas necessidades diversas em relação às suas vidas no trabalho. Sim, Virgínia, com certeza, pode e é. Tanto é que, em um primeiro momento, quando a gente fala sobre esse lucro para as pessoas, elas ficam muito chateadas, muito decepcionadas, porque elas não percebem. E a grande questão é a gente tornar isso consciente para que a pessoa se livre de determinados sintomas que ela vem trazendo para a vida. E aí fica até o convite para vocês, né? Que tipo de comportamento será que você quer vencer e que é nocivo para si mesmo, para sua vida, para suas relações, mas você não está conseguindo vencer? Talvez tenha algum ganho por trás. Bom, gente, que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz. Espero que estejam comigo sempre por aqui. Eu também estou com vocês. Quero dizer que no dia 27, eu vou fazer uma live com a Lívia, que é uma pessoa super competente, super querida, uma amiga, uma grande amiga. E nós vamos falar, eu ainda não dei o nome da live, mas nós vamos falar sobre os fardos que as lideranças têm carregado e elas não devem. Sobre esse caminho, às vezes, árduo e muito difícil das lideranças, entre o seu trabalho emocional, entre o trabalho de ser ele mesmo e ela mesma, as demandas corporativas enormes, sobre como a gente precisa olhar para as lideranças de uma forma diferente, para que essas pessoas não fiquem tão sobrecarregadas e tão... e que não fique tão pesado, né, essa experiência da liderança, porque a liderança é uma relação de troca, como todas as outras, e ela não se dá só pela atitude do líder e da líder, né? Ela se dá pelo grupo como um todo, e ninguém está nesse mundo para ficar carregando fardos pesados, não é? Bom, eu quero repetir aquela frase para a gente concluir aqui. Resistir a um sistema tóxico pode nos ajudar a encontrar um chão firme dentro de nós mesmos. Então, lembrem que a gente precisa identificar quando está tóxico, quando está pesado, né? Que a gente não se perca
no meio da toxicidade. Um beijo, muito obrigada, boa noite para todo mundo e até a próxima.